Galera, esse vídeo é diferente. Esse vídeo eu estou reagindo ao meu próprio vídeo. Esse é o meu primeiro vídeo do canal. E é em comemoração aos 3 anos do canal. O canal começou em dezembro de 2021. Neste momento estou gravando em dezembro de 2024. Então, em comemoração ao canal aí que monetizou faz pouco tempo. Então, eu quero reagir ao meu próprio aquário para mostrar os erros e acertos desde que eu comecei o canal. E esse aquário aí, ele estava montado praticamente há 2, 3 meses. Então, eu estava muito no início. Eu já vinha do aquarismo de tempos anteriores, mas com aquela informação muito escassa. Então, desde então, eu tenho me aprimorado, tenho pesquisado e entendido mais. Cada vez a gente vai aprendendo mais, né? Então, 3 anos depois, eu quero reagir a esse vídeo aqui e mostrar para vocês o que eu estava fazendo de errado ali, nesse aquário no início, e o que eu julgo estar fazendo certo agora, que está dando diferença. Então vamos lá. E vou começar aqui, ó, eu fiz uma colinha aqui para mim. Tem uma folha aqui, vocês não estão vendo. Mas eu anotei aqui, ó, fauna incompatível, tá? Então vamos falar da fauna que tinha aí dentro. Vamos lá, alguns peixes, tá? Porque tem uns aí que eu já nem lembro direito. Mas vamos lá. Eu tinha um Tricogaster ali, Tricogaster azul. Eu tinha um Colisa. Eu tinha uma beta fêmea. Eu tinha um lábio bicolor, comedor de alga chinês, paulistinhas, platis e molinésias, né? Eu não sei se eu citei, acho que não. Então, assim, ó, era uma fauna bem compatível mesmo. Como o aquário estava no início, certo? Esse aquário estava no início, então ele ainda estava oscilando pH, ele já tinha ciclado, mas ele não estava maduro. Um aquário para ficar maduro, na minha opinião, leva praticamente um ano. Para quem controla tudo certinho, pode ser que leve menos tempo, mas isso é natural. O aquário ele vai passando por todo um processo natural. Só para ciclar ele, naturalmente, leva praticamente uns 2 meses, pelo menos para cumprir o primeiro ciclo certinho ali. Então depois disso ali ele começa a maturar. E aí a gente vai introduzindo novos peixes, e a cada vez que introduz um novo peixe, vai aumentando ali, aumenta a carga orgânica, aumenta a amônia, nitrito, então a biologia vai se criando em torno disso. Então, até ele se tornar um aquário maduro, que dê conta de tudo mesmo, pode levar um ano aí, pelo menos é o que eu observei. Por que eu observei isso? Porque depois de um ano é que meu aquário começou a estabilizar para valer. Tá? Então no início o pH ele oscilava, inclusive ele era acima de 7. Ele ficava em, às vezes, 7.2, 7.4, que é um pH alcalino. E mesmo tendo plantas e botando tronco, ele levou um tempo. Aí depois começou a baixar. Então primeiro aqui, fauna incompatível. Por ter um pH mais alto, eu estava botando alguns peixes que estão dentro desse range ali, mas que com o tempo eles não iam suportar, tá? E eu aposto sim, eu perdi muito peixe no início. Até alguns teve, não sei se era ictio, mas tinha tipo a doença do veludo, deu na molinésia negra, era molinésia balão negra, deu. Então assim, ó, era uma água que ainda não estava própria para eles. Eles estavam sentindo, eles sentiram aquela água ali, ela estava tóxica ainda nesse momento ali. Então, assim, o peixe até alguns suportam tudo, tanto que alguns aí ficaram bastante tempo. Ficou mais de um ano no aquário, viveu normal. Só que alguns peixes eles sentem, o pH já não está certo para eles, então vai sentir mais. A molinésia foi um dos que mais sentiu ali. Então, no início, já depois de tempo, já teve a doença do algodão. Não consegui tratar, eu nunca consegui tratar nenhuma doença de peixe, tá? Já tentei algumas coisas. Então assim, ó, eu até evito falar no canal, porque eu tentei mostrar isso no início, tentei mostrar o tratamento. Aí sempre tem os chatos de plantão que vão ali, denunciam o vídeo, não sei o que, porque não pode, tem que ser veterinário de peixe. Então, ó, o cara tenta ajudar e não acaba tomando ainda xingão, então eu prefiro não falar sobre isso. Eu prefiro mostrar os cuidados, mostrar o que pode ser feito para evitar e tal. E deixa isso aí então para os profissionais aí, né? Vamos lá. A molinésia aqui não daria certo mesmo, tá? A molinésia não daria certo porque esse aquário aqui, posteriormente eu acabei botando cascudo e tal, são peixes de couro. E o peixe de couro, ele não pode estar em uma água salubre. E a molinésia, ela não tem jeito, tá? A molinésia é um peixe que precisa de uma água salubre. Então pode ser que, por falta de minerais desse aquário aí, que já é um outro erro, já estou antecipando, ela foi uma das primeiras a sofrer. Ela sentiu, porque a molinésia ela precisa de uma água mais salubre. Tem molinésia que vai até em aquário marinho, para vocês terem uma noção. Tem molinésia que vai em aquário marinho. Então assim, ó, é um peixe de pH alcalino, porque um aquário marinho é um pH alcalino e é alto, né? Às vezes acho que passa de 8 até. Então assim, ó, para ela
talvez o pH até estava dentro, mas talvez era bom o pH já um pouco mais alto e uma água salubre, tinha que botar sal. Então acabou sem sal no aquário. Eu não lembro, nessa época acho que talvez eu botei um pouco, mas assim, não resolveu. Tá, não resolveu. Então a molinésia não tinha como dali. Eu também tinha peixe de cardume. Eu tinha alguns peixes que eram para ser de cardume e eles estavam sozinhos ali. Os peixes que são para cardume, eles ficam sozinhos, eles não se adaptam, tá? Não adianta, não tem jeito de se adaptar. Eles ficam perdidão ali, eles começam a ficar apáticos, começam a ficar num canto e isso aí acaba, meio que mina a, como é que eu vou dizer, a vontade de viver deles aí dentro do aquário, tá? Peixe de cardume sozinho não dá certo. Alguns precisam de menos indivíduos, então eles até conseguem ficar. Tanto que eu tenho o barbo cereja até hoje, ele meio que está sozinho aqui, porque os outros acabaram morrendo, eu tinha uns 4, só que tem o barbo ouro, então ele meio que faz, né? Não vou dizer que anda junto, mas tá ali, tá? Tem um que tá de boa até hoje, desde essa época aí, ó, então já faz 3 anos. Só que assim, peixes, vamos supor, não tinha nenhum, eu não lembro qual era o que eu tinha ali. Mas era assim, era para cardume para 8, 10 peixes no mínimo. Então tava sozinho. Não durou também. Não teve jeito, tá? Não teve jeito. Lábio bicolor. Esse peixe aí me deu uma dor de cabeça. Quando eu montei o aquário eu pensei, não, eu vou ter um lábio bicolor. Meu sonho era ter um lábio bicolor. Pensei, um aquário de 1 metro de comprimento. Embora a litragem não seja muito grande, né? 100 litros. Eu pensei, esse peixe vai ter espaço suficiente para nadar, não vai incomodar e tal. Botei bastante toca já pensando nele para os outros peixes poder se defender. Só que assim, ó, ele foi um peixe que ele julgou dominar o aquário inteiro. Ele quis o aquário inteiro para ele. Ele é um peixe muito... O lábio bicolor é um peixe muito territorialista. Então para ele o aquário inteiro era o território dele. Então não deixou os peixes em paz. Ele começou a incomodar, tá? Principalmente os peixes que tem essa territorialidade, que é o colisa, o tricogaster. Então ele começou a incomodar demais. E assim, ó, eu prezei pelo um aquário tranquilo e por esses peixes que eles estavam bem adaptados aí dentro. Então eu preferi tirar ele, até tem vídeo. Vou deixar aqui na descrição alguns vídeos que são relacionados ao assunto aqui. E o lábio bicolor foi um dos que eu tive que tirar. Nunca... Hoje em dia eu não botaria mais ele, tá? Teria que ter um laguinho, um aquário muito maior, com talvez uma fauna apropriada para ter ele ali dentro. Então eu não aconselho e não foi uma boa escolha. O tricogaster foi uma escolha legal, tá? O tricogaster azul, sempre disseram que era agressiva. Eu nunca senti a agressividade dela. Até depois de um tempo que eu acho que ela entrou com o colisa. Eu não sei, eu acho que aqui eu anotei, mas eu não tinha o colisa ainda. Eu não tinha o colisa nessa época. Foi depois que eu botei o colisa que eu senti que ela começou a incomodar. E se eu não me engano, nessa época ela incomodava a beta fêmea. E a beta fêmea foi um grande erro, tá? Eu já vou falar mais, não foi só por questão de agressividade, porque isso aí era, eu acho que o mínimo dos problemas aí dentro dela. Mas provavelmente ela incomodou a beta fêmea e ela acabou morrendo também, infelizmente. E o que é o grande erro? Na minha opinião, tá? A beta fêmea, primeiro de tudo, ela tava sozinha nesse aquário ali, ó. Era uma beta fêmea, era malhadinha. Pô, eu adorava ela aqui dentro. Era muito legal. Esse aquário, inclusive, podia ser só para beta fêmea, né? Ó, a molinésia correndo atrás desse outro peixe aqui que era de cardume. Então assim, ó, tava tudo errado. Ah, não, tava de colisa. O colisa já tava ali desde o início, tá certo? Foi um dos primeiros a botar. Eu botei foi a tricogaster, eu acho, depois. Eu já nem lembro, galera. Nem lembro mesmo. Mas, enfim, outro erro. Não botaria colisa junto com tricogaster. Hoje em dia eu tenho o peixe paraíso aqui. Eu não tenho, eu tenho vontade de ter mais o colisa ou o tricogaster. Só que eu não boto. Não boto porque são peixes semelhantes, tá? Que vão entrar em conflito. Então vai dar treta entre eles, não tem jeito. Agora tá mais densamente plantado. Pode ser que um fique num canto, outro no outro. Mas, assim, ó, tem risco. Isso tem risco, eu prefiro evitar. Eu prefiro um aquário tranquilo, com menos peixes do que pode pôr nele. Então, atualmente eu devo estar com uma fauna aqui de 20 peixes. No final eu vou mostrar um pouquinho o aquário, né? Como ele está atualmente. De repente a pessoa está assistindo esse vídeo a primeira vez. Então assim, galera, para quem está assistindo o vídeo, esse vídeo aqui, o que está aparecendo aqui, ó, de fundo agora, foi o primeiro vídeo do canal. Era assim que o aquário estava no início e hoje em dia está bem diferente, tá? Tá bem diferente mesmo. Ele está muito mais natural, ainda usa muitos elementos. Isso aqui, esse enfeite, ele continua com esse tronco, só que agora ele está na horizontal. Aquele enfeite nunca saiu de lá. E o que saiu foi a caverna, a casinha e muitas pedras aqui. E eu botei depois, posteriormente, eu botei o substrato fértil. Mas continuando a parte da fauna aqui, a beta fêmea, qual é o problema da beta fêmea? A beta fêmea é um peixe carnívoro, tá? O beta é um peixe carnívoro. Então ele está no meio de muitos outros peixes ali que
que não são carnívoros. Então, a alimentação é diferente, galera. E dava muito trabalho, porque a ração do beta, ela não pode comer muito também, né? Beta não pode comer demais. Então assim, ó, pra separar a ração era uma trabalheira. Eu dava ali, eu tinha que botar ela no cantinho e botar, às vezes ela comia, às vezes não. E também se ela comia outra ração não ia, né, não que faça mal, mas eu não tinha controle. E o beta é importante ter um controle da quantidade que eles comem. Então assim, ó, ainda bem que era uma beta fêmea. Um beta macho nesse aquário, nem pensar, tá? É isso aí. Pra mim o beta macho com outros peixes realmente não dá certo. Ele tem um peixe que ele tem que ficar sozinho. No máximo uma coridora, eu já tive um beta com uma coridora. Porque daí é um peixe que não tem nada a ver, que ele não incomoda a coridora, não incomoda ela. Sim, tem que ser um peixe muito pacífico. Porque qualquer outro peixe que venha a querer às vezes bicar ali a nadadeira, a cauda, vai incomodar. Então não adianta, tá? Eu não recomendo, eu acho que não dá para ter em comunitário. Sei que tem gente que tem, mas daí talvez não se preocupe com esse lance de agressividade, ou pode ser que lá no deles não tem agressividade. Mas talvez nesses aquários tenha agressividade ou não, mas enfim, isso aí vai de cada aquarista. Eu prefiro ter um aquário tranquilo, que não tenha treta aqui. Então assim, ó, se tem agressividade ou não, vai depender do aquarista. Eu gosto de ter um aquário tranquilo. Eu prefiro evitar briga porque eu gosto de olhar para o aquário, eu gosto de ver tranquilidade. Eu me preocupo mais com ele sendo pacífico ali dentro, as plantas crescendo. Eu gosto desse tipo de aquário, tá? Tanto que o meu aquário é pequeno e não é para peixe jumbo, né? Quem gosta de peixe jumbo é que talvez já esteja mais acostumado ciclídeo africano, que tem que evitar a agressividade, mas sempre tem. Então assim, não é o estilo de aquarismo que eu curto. Mas vamos lá. Então assim, ó, já mostrei vários erros aqui, né? Que hoje em dia eu tenho essa visão de olhar para esse aquário e ver assim, ó, porque ele é bonito. Tanto que hoje em dia é o vídeo que mais pega visualização, o pessoal comenta, elogia, só que assim, ó, tinha muito erro ali, infelizmente. A estética dele até que tá legal, realmente. A caverninha ali, tudo, fica bonitinha desse jeito, mas assim, a mistura do artificial com o natural, né? Hoje em dia eu tô mais pro natural, mas eu gosto desses enfeites. Tanto que se eu tivesse espaço, eu gostaria de ter um aquário grande para king, botar uns enfeites ali de barco afundado ou qualquer outra coisa. Ele mais vaziozão para king. É um peixe que eu adoro, que eu gosto mesmo. Só que é outro peixe que é totalmente incompatível para esse tipo de aquário e com essa fauna aqui. Mas eu nunca, desde o início, eu queria ter o king, mas eu vi, ele eu sabia que ia dar problema, então não arrisquei. Agora, depois eu botei os outros peixes, né, que eu tô falando, a beta fêmea ficava lá. Ela era bem dócil. Só que infelizmente a colisa, a tricogastra incomodava ela, até o colisa de vez em quando, o lábio, enfim, tinha muito peixe para incomodar ela ali. E assim, era um beta, como eu já expliquei para vocês, realmente não tinha como. Outros peixes que eu me arrependi de ter ali foi os paulistinhos, tá? Tanto que tem esses transgênicos, acho que a cor deles aqui, né? Uns eram normal, mas tá vendo aqui, ó? Era uma agressividade que não para, era um correndo atrás do outro o tempo todo, ele incomodava os outros peixes. É um peixe que fica mais na superfície, eu não gosto disso aí, tá? Eu gosto de um nado mais tranquilo, que pegue todo o aquário. Eu gostava do bicolor por causa disso, era um peixe que explorava todo o aquário. Só porque, ó, tá vendo, ó? Acabou aqui nesse vídeo, ó. Ele que corria atrás da beta aqui, ó. Olhando aqui, ó. Ele foi atrás da beta, deu um bote. E assim, galera, eu ia ali, olhava de vez em quando, via que tava tudo normal. Só que depois do tempo é que eu comecei a perceber essas coisas, né? Daí foi tarde, infelizmente foi tarde. No começo é comum que aconteça esses problemas, mas assim, depois que, se vocês já sabem, é bom evitar, tá? Então eu tô passando aqui pra vocês, pelo menos o meu conhecimento do que eu adquiri aqui com o aquário. E também tem o comedor de água chinês, né? Ele, no início, tudo certo, beleza, um grande trabalhador, vai no vidro, vai no tronco, limpa bastante. Só que assim, ó, depois eu quis botar a coridora e ele se tornou extremamente agressivo com as coridoras. Tem vídeo também, vou deixar. Então eu tive também que me desfazer, eu devolvi lá pra loja o comedor de alga chinês, porque eu prefiro as coridoras, que elas fazem o serviço delas ali, é um peixe legal e é tranquilão. É um peixe que não incomoda e assim, né, por ser de cardume eu acho bonito ter ali, de visualizar. E o comedor de alga chinês não tem jeito, não deu paz para as coridoras. Então foi outro peixe aí, ele ia crescer muito. O comedor de alga chinês, ele cresce até 30 centímetros, ele fica bem comprido, tá? Hoje em dia eu tenho um cascudo ali, o cascudo albino. Não vou dizer que ele não cresce assim, tá? O cascudo albino ancestros é o que cresce menos, cresce 14. O albino, ele cresce ali aos 25. Só que assim, ó, é um peixe que até hoje nunca foi agressivo. Ele limpa legal, vai nos troncos, vai no vidro e escolhe o cantinho, ele fica ali de boa. E o aquário ali, embora não tenha
100 a 100 litros, mas tem espaço para ele ficar, tem bastante lugar para ele se esconder. Então, um cascudo, um peixe assim que já beira o jumbo, dá para manter ali. A oxigenação até hoje deu certo. Já vamos falar do filtro rapidamente. Então assim, ó, eu sei que eu estendi nessa parte, só que eu quis começar falando dos peixes, porque geralmente é onde o pessoal vem procurar informação, filtro e peixe. E peixe assim, galera, peixe que é incompatível não dá certo, galera, não dá certo. E vocês têm que entender o seguinte, o aquário de vocês no início a tendência é ficar alcalino, só que com o tempo ele tende a baixar, tá? Começa a perder essa alcalinidade porque são os minerais que vão se desfazendo ali dentro. Então, por muito tempo eu não controlei mineral e também foi onde eu falhei. Depois do tempo eu comecei a controlar. Hoje em dia eu uso o mineralismo, que é para repor os minerais, então manter a madureza da água aí de mais ou menos no 4, no 5. E isso aí beneficia muito as plantas e os peixes. Então é algo que, para quem tem dúvida, acho legal já começar desde o início, já meio que controlar o GH, tá? Quando eu falo de dureza da água, de minerais, é o GH, então tenha o teste de GH, tá? Eu acho muito importante o teste de pH e o teste de GH, são os que eu mais faço aqui. Os outros eu quase não faço, amônia e nitrito é mais no início, depois que estabiliza não me preocupo mais com eles. E o KH, assim, ó, como eu não tenho sistema de CO2 até hoje, só o descartável, que nem chega perto de um profissional, não adianta querer controlar a KH se tu não tem o CO2, tá? Porque o KH é difícil, tu precisa ter o CO2 para controlar o KH, um é junto com o outro. Isso aí é assunto para outro vídeo, é uma explicação grande. Mas enfim, isso aí é uma coisa que, se tu quer ter um aquário assim, ó, com plantas que a gente chama de low-tech, que dependem muito pouco, quase nada do CO2, então não se preocupe com o KH, tá? Se preocupe em manter um pH mais ou menos 6,8 ali. E aí sim, vai ter um pouquinho de minerais ali, tu vai manter mais ou menos o que precisa. Porque se o aquário está muito ácido é porque está faltando minerais, déficit de minerais. Deficiência, então tu precisa repor. Então aquário plantado, o ideal é ficar ali no 6,8, tá? Então, eu tinha essa lâmpada ali, vamos mudar o assunto agora, né? Vamos falar da parte de iluminação aqui. Dos peixes, então vocês já entenderam, né? Eu tinha peixes que era de pH alcalino, num aquário que começou a ficar ácido depois. Então, mesmo que muitos deles continuassem ali como Plati e Molinésia, eles não iam durar depois, porque ia baixar e esse aquário ele beira mais pro estilo amazônico ali, né? Que é com troncos e plantas. Então não ia dar para manter um pH mais alcalino ali. Então vamos lá, iluminação. No início eu quis fazer, eu que fiz essa luminária ali, então assim, ó, me supriu por bastante tempo, tá? Tanto que a luminária, acho que a LED eu comprei faz 1 ano e meio desse vídeo aqui, no máximo, eu nem lembro, ou se faz 1 ano. Então assim, ó, e eu sempre penei, porque eu não tinha substrato fértil, tá? Já vamos falar no conjunto todo aqui. Aqui, ó, era uma luminária, aquelas que bota no teto da casa, da residência. Eu desmontei e fiz para aquário. Então assim, ó, aqui era uma lâmpada tubular LED de 9 watts, tá? Para iluminar tava legal. E para plantas bem low-tech assim era o suficiente. Só porque para uma planta crescer já não era suficiente. Tipo assim, eu diria que mantinha ali. Só que também eu não usava, eu usava muito pouco fertilização e eu não tinha o substrato fértil. Então assim, ó, provavelmente se eu tivesse usado um conjunto disso no início, substrato fértil, aqui eu acho que até esse pretinho eu já nem lembro, não, acho que aqui não era o substrato fértil ainda. Ou se era porque soltou de alguma outra planta que veio ali. Mas se eu tivesse substrato fértil, junto com uma fertilização adequada e essa lâmpada, eu tenho certeza que as plantas, bem devagarinho, elas iam começar a vir. Porque a iluminação, o que? Ela acelera o crescimento, tá? Ela até beneficia um pouco na saúde das plantas, mas o que mais faz isso realmente é a fertilização, tá? Fertilização é que vai dizer se a planta vai... E a iluminação é preciso, porque é o processo conjunto, né, de fotossíntese com o alimento das plantas. Então, para esse aquário que era low-tech, se eu tivesse botado substrato fértil desde o início, uma fertilização adequada, com essa lâmpada, eu sei que eu conseguiria ir. Só que ia demorar para crescer as plantas. Hoje em dia, com a iluminação LED profissional, eu vejo que é muito mais fácil. Até porque eu controlo ali os níveis de luz azul, luz vermelha, que é as que mais beneficiam o crescimento das plantas. E saúde também. A luz branca é a que menos beneficia, só porque é a que mais... é a melhor para a gente enxergar. Então o aquário fica mais bonito enxergando com essa luz branca. Tanto que eu sinto falta aqui na hora de gravar. Tanto que eu quero voltar a ter uma lâmpada dessa aqui só para gravar os vídeos para vocês.
porque fica muito mais fácil enxergar, ó, é um aquário claro. E agora com essa luz LED, ó, sempre fica aquele filtro azul ali na tela do celular, é bem complicado, eu filmo com o celular, então é bem complicado de visualizar. Então assim, ó, talvez daria certo, só que esse foi um dos erros. Tem uma lâmpada totalmente simples e eu não cuidar de fertilização, e tanto a fertilização como o substrato fértil, né, que eu fui botando bem depois. Então assim, parte de enfeite, isso aqui não quer dizer nada, tá? Pode ter um aquário com iluminação profissional, tudo funcionando, ter os enfeites ali. Só que assim, como esse aquário é estreito, tava tirando o espaço de plantar ali. Tanto que onde eu tenho mais plantas agora dentro do aquário é justamente nessa área aqui, ó, onde estava a caverna e esse enfeite aqui da casinha aqui, ó. Então é bem ali que tá as plantas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Então assim, ó, eu já mostrei vários erros aqui, que tanto parte de iluminação com fertilização e a fauna. Então pra ver assim, ó, era um aquário que beleza, pra quem tá começando, pra quem quer ter um aquário que não se importa se os peixes vão morrer ou não, tava ali, tava funcionando. Aquário bonito. As plantas, elas duravam um pouco tempo ali, tá? Vocês estão vendo elas bonitas aqui, verdinho e tal, mas com o tempo elas morriam, porque não tinha o necessário ali pra elas, não tinha o adequado. A Vallisneria que tá ali até hoje, algumas higrófilas, só porque assim, ó, elas foram se mantendo. Até que eu botei o substrato fértil e depois botei a iluminação profissional, então daí veio pra valer. E a fertilização comecei a acertar com a líquida depois, aumentei a quantidade. Então é todo um processo, tá? Todo um processo. Então eu já misturei tudo aqui, mas consegui englobar todo o assunto praticamente, unindo um ao outro, porque senão eu botei por tópicos, mas só para não esquecer aqui. Mas foi justamente, né? Eu falei da parte de plantas ali. Plantas que eu não consegui, tá? Não sei, dizem que é uma planta fácil, low-tech, não sei o quê. Elódia nunca deu certo comigo, Elódia não deu. O rabo de raposa até deu certo, só que é uma planta que não se enraiza e é chatinha. Eu não gostei dela. Ela fica às vezes girando, fica muito perdida ali no meio, se enrola em outros. Então eu preferi tirá-las depois com o tempo. Nem lembro se tinha nessa época, eu botei depois, acho. A cabomba não teve jeito, não tive sucesso com cabomba também. Não sei se talvez é uma fertilização maior e agora eu tô fazendo, talvez, se eu botasse, talvez daria certo, teria que tentar. Mas a Higrófila Polysperma é uma planta que deu bastante certo depois que eu acertei a fertilização e utilizei a lâmpada profissional. A Vallisneria, desde ali, ela começou ela fica meio que no mesmo período ali. Ela nem evolui muito, mas também não definha. E as anúbias, posteriormente eu botei anúbias e deram certo. São plantas de fácil, vou dizer ali que depois que ela fixa ali no aquário, ela começa a ir bem. Só que é um crescimento bem lerdo, bem lento mesmo, mas não tem problema, né? Se a gente, aquarismo é isso aí, é para ter paciência e desenvolvendo aos poucos. Só que é uma planta que depois que pega aí vai vindo legal. A Microzoron também deu bastante certo. Aqui eu acho que ainda não tinha, mas eu botei tanto lá no coisa, naquele tronco da direita, como nesse aqui. E ela se enraiza no tronco, ela não se enraiza no substrato. Então, depois que ela consegue grudar a raiz, ela se desenvolve bem. Mas assim, ó, pode ser que leve mais de um ano para ficar firme mesmo. Tem gente que amarra para acelerar o processo. Eu não, só botei ali e deixei. Então, naturalmente ela leva um bom tempo para se enraizar e desenvolver, mas ela vai legal, tá, galera? Ela vai legal. E eu tirei praticamente todas essas pedras aqui, ó, que eu tinha coletado em rio e tal. Eu acho que talvez até um dos motivos que talvez o mineral ali na água ficava no começo, depois que perdeu aquilo ali, foi onde sumiu os minerais da água. Ela ficou muito pobre em minerais. Aí depois eu comecei a pesquisar, vi que o GH estava marcando um. Aí depois eu comprei o produto e de tempos em tempos eu aplicando. Então tá sempre em 4, 5. Então tá com uma dose legal aí do GH. Que aí eu vi que melhorou as plantas e, né, é tudo um conjunto, tá, galera? São pilares, então se tu tira um deles, vai desandar. Então tem que trabalhar todos eles juntos para que tudo dê certo ali. Então assim, ó, é um aquário que passou por bastante mudanças, tá? Depois da mudança do hardscape, foi onde eu mudei algumas outras coisas ali. E hoje em dia ele tá um aquário plantado, tá bem legal. Apesar de ter lâmpada profissional tudo, ainda não tem o CO2, então assim, ó, eu ainda utilizo plantas que a gente chama de low-tech, né? Que é plantas que necessitam de pouco CO2. E pra mim as que têm dado certo. Eu até quero fazer um vídeo mostrando as plantas que eu tenho aqui e elas não necessitam.
Mas assim, ó, eu pretendo, tá? Não sei exatamente quando, mas eu pretendo pôr o CO2 profissional. Aí sim, depois eu acho que eu vou botar umas plantinhas aí de maior exigência e tal. Então vai passar por um outro nível de experiência e de aprendizado aqui pra mim. E como eu falei pra vocês, alguns acertos. Essa borda, muita gente pergunta o que é uma borda de canaleta que eu mesmo fiz. Tem vídeo, vou deixar aqui pra vocês, né, ensinando a fazer. E protegeu, galera. Como meu aquário ele não tem as travas francesas aqui frontais, ó, ele só tem as laterais. Ele é um vidro bem grosso, ele é 1 centímetro. Então para essa litragem ele tá exagerado, entre aspas, mas tá super firme e não precisa de tanta trava assim. Então, como não tem essa trava francesa na frente, eu tive que botar uma borda para os peixes não pular, porque tende a pular. Nunca perdi peixe pulando esse aquário, mas já vi vários batendo nessa borda a ponto de levantar um pouquinho, às vezes até escorrer água por fora. Então assim, ó, além de esteticamente ficou legal, achei que ficou bonito, e protege, tá? Isso aí é fato, protege, então é algo que funcionou desde o início, foi um acerto eu fazer a borda. E também o filtro Hang-On, até deu um close aqui agora na imagem, coincidiu com o que eu quero falar. Esse filtro aqui, ó, desde o início ele tá funcionando. Hoje em dia ele tá barulhento, porque o palito já desgastou, até já fiz vídeo mostrando barulho e tal. Eu tava na dúvida no dia, mas depois de um tempo pesquisando eu vi que era o palito que fica dentro do impeller, que ele tá desgastado, ele tá mais fino. Então ele vibra, essa vibração causa esse barulho. Hoje em dia ele tá num lugar aqui que não incomoda tanto, então é de boas. Mas se fica num lugar muito silencioso, principalmente num quarto, é bem horrível, tem um barulho chato de motor. Então eu diria que esse é o ponto negativo do filtro, ele desgasta ali e o fabricante ele não dá um impeller desse, né, o palitinho, ele devia dar. Então assim, ó, eu já vi gente que resolveu com aro de alumínio de bicicleta, eu não tentei fazer ainda, mas eu tenho intenção de trocar esse filtro até. Tá, eu quero botar um Tidal, mais pra frente quero trocar por um Tidal, manter o Hang-On. Aqui hoje em dia daria pra botar um Câncer, mas o Câncer, não sei, eu acho ele meio chatinho. E o Hang-On, ele, na minha opinião, ele oxigena melhor a água. E é muito mais fácil de me dar manutenção. Porque às vezes eu só desligo ali, tiro as mídias, dou uma limpadinha, nem removo mais, tá? Eu só dou uma limpadinha ali na própria carcaça, boto tudo de volta, então em 2 toques tá feita a manutenção. É um filtro que ajuda muito nisso. E o Tidal, ele, se não me engano, ele tem um compartimento que a gente tira para facilitar isso. Então eu pretendo trocar ele por um Tidal, em vez de botar um Câncer. Até porque a litragem aqui permite isso. É um filtro que está bem dimensionado para esse aquário, é o HF 800 da Oceantec. Ele tem 900 litros horas, ou seja, para te ter a capacidade certa com aquários, tem que ser 500 litros, 500 não, tem que ser 5 vezes a capacidade do litragem do aquário. Se esse aquário tem 100 litros, eu teria que ter um filtro de no mínimo 500 litros por hora. Ou seja, esse filtro ele tem 900 litros hora. Então ele praticamente ele tá o dobro ali, tá? Ele tá o dobro. Tanto que, pelo fabricante, esse filtro aí ele é para um aquário de até 250 litros. Eu acho exagero, assim, eu acho que não, tá? Eu acho que para quem tem um aquário de 250 litros, só com esse filtro aí eu acho pouco. Porque eu acho que, com certeza o aquário vai ser mais volumoso, maior. Talvez não vai oxigenar tanta água. E talvez não seja suficiente de mídia. Eu tirei aquelas plaquinhas que vem lá, eu tiro, tá? E botei as Oceantec, as Nano Rings da Oceantec. Deixa eu pegar aqui, ó. Mídia, Nano Rings da Oceantec é Bacterial. Porque eles têm algumas outras, né? A Bacterial, ela é neutra, assim, ó. Ela não altera o pH. Algumas alteram o pH, para quem quer um pH mais alto. Então tem uma que é mais voltada para isso. Acho que, não sei se para acidificar existe, mas geralmente é para alcalinizar, né? Tudo que é pedra alcaliniza, não o contrário. Então assim, essa aí é neutra, então ela não interfere no pH. Ou seja, essas mídias biológicas aqui da Oceantec, que é a Bacterial, ela não interfere no pH. E então assim, ó, é uma coisa que desde o início funcionou, tá? A filtragem ela funcionou, até hoje ali a mesma, eu não mudei nenhuma mídia. E eu sempre esqueço, mas acho que tem, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, eu já vou falar para vocês quantas mídias que aquelas grandes tem aqui dentro, tá? São 32 mídias biológicas da Nano Ring que tem ali dentro do filtro, tá? 16 em cada lado. Eu boto elas dentro de um tule, cada lado ali. Aí boto mais o perlon e as esponjas biológicas. Então assim, ó, um filtro que tá, eu chamo de filtro tunado, né? Porque ele é tunado diferente, sim, ele não vem com só aquelas plaquinhas. Essa plaquinha branca que vocês estão vendo era de um frasco de whey que eu cortei para separar, porque daí ele se torna tipo um mini sump mesmo. A água chega pelo motorzinho,
ela passa por todo o processo de filtragem por trás, ela tem que dar a volta ali por baixo da plaquinha e sai pela frente do filtro. Ela não mistura tudo, ela já não, sabe? Se tu não botar uma divisória assim, vai misturar muito, às vezes não vai fazer o processo certo da filtragem. Então, ela passa pela filtragem mecânica, passa pela mídia biológica e retorna para o aquário. E tem bastante esponja biológica ali dentro, que ajuda muito. Só que uma vez eu usava a filtragem química, que é o tal do Purigen ou carvão ativado, eu tirei, tá? Eu tirei porque assim, ó, satura muito rápido, ajuda a deixar a água mais limpa e mais cristalina, e principalmente quando está nesse período de maturamento do aquário, que ele tem mais amônia, nitrito, então ajuda muito, o Purigen ajuda muito a reter essa amônia. Mas depois que ele está bem maduro, que tu não tem mais problema com isso, assim, ó, se tu gosta de ficar limpando, regenerando, ok, só que eu acho que é um processinho meio chato, e chega uma hora que satura e tu é obrigado a comprar de novo. Então é uma coisa que eu não quero ficar gastando. Então assim, ó, eu julgo não ser necessário depois que o aquário está maduro, tá? Então vai de cada aquarista. Ele ajuda a manter a água mais cristalina, mas eu não sinto essa necessidade de tê-lo aqui. Então eu parei de usar o Purigen, a filtragem química, vamos botar assim. Então ali a filtragem biológica e a filtragem mecânica funcionando. E tá funcionando bem demais. Então é isso, galera. O vídeo ficou grande. É o último vídeo de 2024 aqui. Talvez tem gente que vai estar assistindo bem depois, então... Mas é isso aí. Então eu quis fazer esse vídeo justamente para reagir, mostrar os erros e acertos. E em comemoração aos 3 anos aí do canal. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida ou até alguma sugestão, pode deixar nos comentários, vamos conversar. Eu trouxe esse vídeo por quê? Porque, incrivelmente, ele é o primeiro vídeo do canal. Eu não mostrei aqui o áudio e tal, mas ele é bem simples, foi onde eu só apresentava o aquário aqui. E ele é o vídeo mais assistido até hoje, tá? Tem muita gente que assiste o vídeo, comenta. No momento que eu tô gravando aqui, ó, ele tá com 70 mil visualizações, 180 comentários e 1.300 curtidas, tá? Esse vídeo, ele... é um vídeo totalmente fora da curva para o meu canal aqui. São poucos os vídeos que pegaram tanta visualização e tanto comentário. E o que eu vejo é isso, é que tem muita gente que os outros vídeos ainda não estão chegando para eles, tá? Porque se eles estão vindo nesse primeiro vídeo do canal, estão gostando e comentando, fica a esperança aí de que vários outros vídeos cheguem para essa galera também, que eles possam comentar aqui, porque ajuda muito no engajamento e é assim que... Depois que a gente tem um canal, a gente quer crescer, né? Então a gente precisa da ajuda do público também. Mas é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Como falei pra vocês, aqui também no final de dezembro já, Natal, Ano Novo. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo agora, Feliz Natal pra vocês, Feliz Ano Novo. Que venha 2025 com muito mais conteúdo aqui pra vocês. Eu já tava esquecendo de mostrar o aquário, né, galera? Já me despedi tudo ali. Olha lá, tá aqui o aquário, como ele tá hoje, ó. Olha que ele tá bem diferente mesmo. É o que eu digo, pra quem veio pro canal, viu esse primeiro vídeo, então assim, ó, hoje em dia ele tá assim, ó, justamente onde tava a caverna e aquela casinha, onde tem mais planta agora. E essa área aqui, eu até tentei botar mais planta, só que eu deixo mais livre. Porque aqui é a porta, que é na nossa cozinha, a sala da casa, então olhando de lá pra cá, se eu encher de planta, vai tapar a visão. Então eu prefiro que fique mais livre para dar essa sensação aqui, ó. Então é como se fosse um aquário menor aqui, né, olhando de lado, e tu vê as plantas lá no fundo. Então é um aquário que ele é visto de ângulos diferentes. Então eu prefiro preservar aquele canto um pouquinho mais vazio, só as plantinhas lá. Valisneria tá até hoje lá, ela tá até hoje. E aqui é que tem algumas outras plantas aqui. Quero fazer um vídeo, em janeiro eu vou trazer mais vídeos para vocês, falar mais sobre as plantas. Mas só para mostrar rapidamente, ó, aqui tem um monte de Anubia, Anubia Barteri, aquela Anubianana, essa pequenininha acho que é a Anubianana. Tinha mais, mas acho que eu acabei tirando e botando no outro aquarinho lá. E as Microzoron, ó, tem Microzoron aqui, que começou a se grudar no tronco. E tem as Microzoron, elas são diferentes, uma da outra. E elas estão lá, elas grudaram bem, tem até aquele tipo musguinho que tem lá no aquário. E falando aqui, não usei aquela lâmpada ainda, olha como azul ela muda. Mesmo o aquário estando com uma iluminação profissional, fica mais azulado, é mais difícil de ver. Aquela iluminação branca da LED, ela é mais fácil para visualizar o aquário. Então pretendo voltar com ela para gravação. E aqui tá o cascudão, galera. Deixa eu pegar de lado aqui, vamos ver.
Ó, ó, o bicho tá grande. O aquário tem 28 centímetros de largura, né? E ele já tá aí com seus, vamos botar aí uns 20 centímetros pelo menos. Ele vai crescer mais um pouquinho, mas tá vendo? É o que eu digo, ó. O aquário é grande, ó. O aquário é grande, ó. Tem espaço pra ele. Tá? Ele é o único peixe grande assim que eu tenho aqui no aquário. Os outros são menorzinhos. Os coridores, tô com elas há muito tempo ali. Que não apareceu no vídeo. Uma delas é essa aqui, tem as outras. Estão lá na toquinha. E essa toquinha também é um dos enfeites que continua até hoje. Tem os barbos ali. Eu não tô vendo aqui é o peixe paraíso. Deve estar escondido, ele gosta de se esconder. O paraíso é no mesmo estilo do tricogáster e do colisa. Mas agora ele tá escondido aqui. Não vou conseguir mostrar pra vocês. Acho que ele deve estar, ó. Tem o barbo cereja que tá lá, ó, tá aquele vermelhinho lá. Que lá é o barbo cereja. Mas enfim, galera, pro vídeo não se estender demais. Já tava até... Tá aparecendo outro vídeo já, né? Mas é isso aí. Muito obrigado por quem acompanhar o canal. Tamo junto e é isso aí. Boas festas, bom final de ano e nos vemos em 2025.